A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que alegria, que paz o Senhor nos concede nós estarmos mais esta oportunidade na casa de Deus, para nós falarmos com Deus, louvarmos ao Senhor e ouvir a palavra de Deus. Sempre que nós chegamos à casa de Deus, sempre Deus tem uma palavra, nunca deixou vazio. E a palavra dele nunca volta vazia. Sempre ele tem a porção de cada dia para nós nos alimentarmos. Segundo a leitura oficial no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, é uma narrativa importante, que termina com o versículo 13, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A história, a narrativa do capítulo 25, do verso 1 até o verso 13, é uma história importante de advertência, de exortação para os que esperam o Senhor Jesus. Aqui o noivo representa o Senhor Jesus. Nós vemos uma história importante de 10 virgens que esperavam o noivo. E certamente, como todos os casamentos, a noiva já começa a se aprontar bem antes, não é isso? Bem antes. E quando é na véspera do dia do casamento, muitas delas nem conseguem dormir à noite, ansiosa para que o dia clareie logo e que ela vá se aprontar. Neste caso aqui, na nossa história, na nossa cultura, é marcado a hora do casamento. Vai ser tal hora. Mas na história aqui eles não sabiam, o noivo vai vir, não sabemos a que hora vai vir o noivo, mas vai vir. E o importante é estar preparadas. Porque vai chegar o momento que vai ouvir o clamor: eis o noivo. E aí tem que estar preparado. Não dá mais tempo para preparar naquele exato momento. A história da igreja segue bem assim. A qualquer momento vai ouvir esse clamor: Jesus aí, olha, Jesus vem, e não dá tempo para nada mais, a igreja será arrebatada. Quando o Senhor Jesus apareceu na Galileia, ele apareceu pregando o evangelho do reino de Deus. Aí ele separa, escolhe os discípulos, ele edifica a igreja e vai para o céu. A igreja ficou aí pregando e continua pregando o evangelho da graça de Deus até o dia do arrebatamento da igreja, quando o mundo vai entrar na grande tribulação. Daí em diante será pregado o evangelho eterno. Mas a nossa atenção é chamada para o que hoje é o evangelho da graça de Deus. Quando a igreja for arrebatada, o mundo entra na grande tribulação. Nem pensar, não é bom negócio pensar em hipótese alguma de ficar para a grande tribulação, porque é muito difícil a salvação lá. Imagina que hoje, quando temos problemas, dificuldades, tem aquela irmã da oração, não é isso?
Quantas de vocês, com seus problemas, mulheres, chegaram para a irmã Ruth: ô irmã Ruth, me ajude em oração, ô irmã, me ajude em oração, irmã Valdelice, me ajude em oração. Aí vem para a igreja ajuda em oração, os obreiros ajudam em oração, o pastor ora. Hoje está muito fácil. Quem não foi abençoado pela oração do pastor da igreja? Todos nós. Mas naquele tempo, cadê o pastor? Foi embora. Cadê os obreiros? Foi arrebatado. Cadê aquelas irmãs? Foram arrebatadas. Então não vai ter essa ajuda. Vai ser muito difícil. Daí, por isso que eles, os salvos, serão chamados de os mártires da grande tribulação. Não vai ser fácil. Muitos de nós hoje, por qualquer coisa, fracassa. Com tanta ajuda, com tantos recursos, muitos de nós fracassam. Imagina naquele dia, vai ser muito difícil. Então o negócio é estar preparado para a vinda de Jesus. Um dos heróis das Assembleias de Deus no Brasil, chamado Paulo Leivas Macalão, ele escreveu um hino, e no coro do hino diz assim: ó, se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem lâmpada pronta e as vestes também, para ires com Cristo no além. É muito sério estar preparado. Precisamos estar preparados. Daí existe o fator santidade. Para que nossas vasilhas sejam cheias de lâmpadas, é preciso nós estarmos em santidade. Porque a lâmpada, que é a nossa vida, e o azeite, que representa o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus só quer morar em vasos limpos. Vidas limpas, vidas santificadas. Daí o porquê que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, o verso 17, 18, 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João 17, o verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você viu que os discípulos foram incluídos nesta oração? É Jesus pedindo para o Pai: olha o Pedro, Tiago, João, olha o Felipe, olha o Tomé, olha o Judas, olha para esses todos aqui. Pai, santifica eles. Santifica eles, santifica na verdade. Sabe, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E se eles tiverem uma vida santificadas, eles vão falar da mensagem do Evangelho, da graça salvadora. E muitos vão ouvir e vão crer em mim pela palavra. É a razão que nós também chegamos, porque alguém falou para nós a palavra de Deus. E nós alcançamos esta salvação, esta palavra, esta bênção, esta graça, e agora nós alcançamos a salvação, e nós precisamos viver uma vida de santificação. Porque muitos precisam chegar a Jesus pela nossa pregação, pela palavra de Deus que nós pregamos. Daí a razão, se não houver santificação, não dá em nada. No Salmo 119, o verso 9, diz assim a palavra de Deus. Salmo 119, o verso 9 diz: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Aqui começa com o mancebo, o jovem, o menino, a criança, porque se a criança for ensinada desde novinha, tem tudo para crescer e dar certo nos caminhos do Senhor.
Mas também o homem de média idade, como ele purificará o seu caminho? E o velho, como purificará o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. O que é observando? É como eu estou falando, é de acordo com a palavra de Deus? Como eu estou procedendo, é de acordo com a palavra de Deus? Como eu estou me vestindo, é de acordo com a palavra de Deus? Como eu estou no serviço? Como eu estou na rua? Como está o meu nome? Está de acordo com a palavra de Deus? E assim nós vamos observando a palavra de Deus como espelho, e nós olhamos para este espelho e vamos descobrindo o que é que está errado em nós mesmos. O que eu preciso fazer para melhorar? Porque nós servimos um Deus que é poderoso. O Salmo 139, o verso 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você viu que nós aqui que aceitamos a palavra da verdade, aceitamos o chamado, Jesus nos escolheu para nós andar na verdade. E agora nós andamos à sombra do Onipotente. Agora nós acompanhamos, nós somos agora discípulos de Jesus, aprendizes. Estamos aprendendo com Ele, com Deus. E aqui, observando esses versículos, Ele sonda. Deus é um Deus que sonda. Deus é um Deus que conhece. Deus é um Deus que prova. Deus é um Deus que vê, que guia. E Ele está olhando os justos. Sabe que você e eu agora somos colocados na qualidade de justos, santos justos? Você sabe que a justiça e a santidade, ela tem 3 planos na vida do crente. A justiça e a santificação tem 3 planos na vida do crente. O primeiro plano é a santificação posicional. O segundo plano é a posição progressiva. E o terceiro plano é a santificação perfeita. Isso quer dizer, a santificação posicional é quando eu e você aceitamos a Jesus como Salvador de verdade. Naquele exato momento, Jesus já te colocou, me colocou, nos colocou no lugar de santo e justo. Você já é contado por Deus, por Jesus, como santo e justo. Mas agora vem o segundo plano, que é a santificação, a justiça progressiva. Isso quer dizer, agora nós vamos crescendo. Agora nós entramos no caminho, na justiça, na santificação, e agora vamos crescendo. Por isso que a palavra de Deus, que aquele que é justo, justifica-se mais ainda. Aquele que é puro, purifica-se mais ainda. Aquele que é santo, santifica-se mais ainda. É um processo da igreja, dos crentes vivos aqui na terra, é crescendo, progredindo na santificação. Para chegar naquele exato momento, quando a igreja ouvir, eis o noivo, aí nós vamos ser arrebatados. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e vamos tomar posse de um corpo glorificado. Aí tomaremos posse da justiça e da santificação perfeita. Daí a razão porque nós devemos estar aqui observando a Deus. O que aconteceu com os crentes? Aos Romanos capítulo 6. Aleluia. Aos Romanos capítulo 6. Eu chego lá para ver que verso. É o 22. Romanos 6 e 22 diz assim a palavra de Deus. Mas agora, Romanos 6 e 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você sabe que todos os processos da igreja, dos crentes como justos, santos, servos de Deus,
pregadores do Evangelho da graça de Deus, é para uma finalidade: tomar posse da vida eterna. Fomos libertos do pecado, mas estamos no mundo. Naquela oração do Evangelho de João, capítulo 17, tem um versículo que diz assim: Pai, eles estão no mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal que está no mundo. Porque neste mundo existem tantas manchas que querem manchar as nossas vestes espirituais, e nós devemos tomar todo cuidado. 1 aos Coríntios, capítulo 6, olha o que diz a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, o verso 10, que diz, 1 aos Coríntios 6 e 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. Sabe o que quer dizer esse nem isso, nem aquilo, nem, quer dizer, não herdarão. O quê? Não herdarão o reino de Deus. Não vai, desse jeito não vai. Antigamente tinha um cantor, chamava-se Valdomiro Silva, e ele cantava o hino dizendo: desse jeito não vai, desse jeito não vai, vivendo igual ao mundo, desse jeito não vai. A igreja é santa, os crentes são santos, porque são separados. Estamos no mundo, mas não misturamos com o mundo. Não é para viver igual ao mundo. Agora, todas as manchas têm que sair. Se alguma mancha querer pegar nós, sabe o que vai acontecer? Nós vamos sofrer o dano. Jesus nos colocou numa igreja, e na igreja tem pastores. Mas como que escolhe? Olha, eu não tenho culpa, não foi eu que escolhi o pastor, o evangelista. Não foi eu que escolhi, não. Não gostou? Arruma uma escada bem grande, bem alta, e vai subindo. Como é que ele nasceu? Vai subindo devagar. Vai subindo. Chega lá, vai reclamar para ele, porque foi ele que escolheu. Quando olhamos para o livro de Efésios, capítulo 4, o verso 11, diz assim, ele mesmo, quem deu, Jesus, ele mesmo escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo que aperfeiçoamento do santo. E pastor tem cajado. Também não foi eu que dei, não me culpa não foi eu que dei cajado. Se não andar direito, o cajado vai cortar. Senão, por que eu não julguei a mim mesmo? Por que eu não me cuidei? 1 aos Coríntios, capítulo 11, vem para a Bíblia, vem, mexe com ela aí, mexe. 1 aos Coríntios, capítulo 11, o verso 31 e 32, diz assim, olha, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para uma finalidade: não sermos condenados com o mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou, para nós sairmos do mundo. Então agora temos que tomar cuidado. Por isso que no versículo 13 de São Mateus 25 diz: vigiai, pois. Vigiar, porque nós não sabemos a hora que o mestre vem, mas vigiar também porque o pecado está rodeando, está a nossa roda, rodeando, rugindo como um leão, procurando um jeito. Se não se cuidar, o cajado vai comer solto mesmo. Por que tem que vigiar? Venha para o livro de Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 16, diz assim a palavra de Deus: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E é bom lembrar que a palavra de Deus está falando para crente, para nós.
E olha o que diz o versículo 19 e 20. Olha, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque é a boca do Senhor quem diz. Tomando todo cuidado, julgando, eu tenho que tomar um procedimento. Eu tenho que proceder, fazer, falar, agir e voltar. Vamos pensar direitinho como fazer, para não causarem erro. No ano de 1970, o ano em que eu estava completando 15 anos de idade, naquele ano que eu teria que me batizar, estava me preparando para me batizar nas águas, tornar-me membro do corpo de Cristo. Exatamente naquele ano apareceu uma tal de Copa do Mundo. E naquela Copa do Mundo começou a surgir televisão na cidade. Era muito pobre, nem asfalto não tinha na cidade, terra vermelha, escorregadia pra caramba. E de repente, na hora do jogo, Davi Matias corria. Aquele menino de 15 anos, Davi, corria. E o seu José do bar da pracinha comprou uma televisão preto e branco. E eu corria para lá. E me misturava no meio do povo ali. Era a televisão preta e branca, não tinha nem graça, eu nem enxergava. Como não enxerga direito, é só uma confusão mesmo. E aí o meu pai e minha mãe descobria, falava para o meu irmão, Marivaldo, vá atrás do Davi. O Marivaldo, meu irmão, saía me procurando e me achava. Aí eu disse, Davi, a mãe está chamando, o pai está chamando. Aí o Marivaldo ia falando no meu ouvido, Davi, o pastor não quer isso, a igreja não quer isso, papai não quer isso, mamãe não quer isso, então Deus também não quer, Davi. Não é assim, Davi, ô Davi, ô Davi. E eu ficava com a raiva, a vontade de quebrar tudo, com vontade de passar uma rasteira e uma vez, duas vezes, no outro jogo de novo, e eu... Aí teve um dia que choveu muito, um domingo à tarde choveu muito, e eu, na hora do jogo, escapei e fui de novo para lá. Aí o meu irmão foi e me achou de novo. Aí então, o que aconteceu? Ele foi falando nos meus ouvidos, e na nossa casa, era casa de madeira, tinha 1, 2, 3, 4, 5 degraus, sei lá, não lembro quantos degraus era, e eu com muita raiva, eu estava com a vontade de quebrar tudo mesmo. Aquele dia eu ia pôr tudo abaixo. Mas eu subi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, que está tudo molhado, e eu escorreguei e desci para baixo. Eu que caí lá para baixo. A minha canela foi esfregando assim, ó, ficou no osso puro, a pobre perna do Davi. E aí a minha mãe pegou uma bacia, ela chamava salmoura. Deixa, meu filho, que eu vou fazer uma salmoura. Ela colocou sal, vinagre, tem amargor demais, doeu demais, acho que ela colocou pimenta, malagueta, gasolina, cloroquina, sei lá o que ela colocou mais. O negócio ardeu demais, rapaz, que doeu muito. Doeu os ossos, até o coração do Davi doeu. E ela pegou um pano e foi esfregando aquilo assim, ó, meu filho, Jesus está te repreendendo, meu filho. Você foi gerado para servir a Deus. Você foi gerado para pregar o evangelho. Davi, você foi gerado para ensinar a palavra de Deus. Não tem outra opção, Davi. É só essa mesmo, é isso ou é nada. Jesus te ama, Davi. Jesus te quer, Davi. Jesus quer transformar Davi. Tua vida, Davi. Você vai ser o servo de Deus, Davi. Você vai ser o obreiro na casa de Deus, Davi. Te aprume, Davi. Apruma, Davi. Aceita, Davi. Toma conta, Davi. Jesus venceu por mim, irmão. Aquela onda que queria me derrubar. Jesus venceu. Jesus me comprou. Jesus me lavou no teu sangue. Eu tornei-me membro do corpo de Cristo. 1970, 2020, 50 anos. Até aqui o Senhor me ajudou. Mas sabe, irmãos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porque Deus fez uma escolha tão boa, você já conhece, você sabe de cor, mas vem para a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2,
Olha por que razão Deus tem um cuidado e nos repreende. Sabe por quê? 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2 e o verso 9 diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós somos agora, o que você agora, é coisa excelente. Esta vida de santidade, ela é finíssima, esta obra é finíssima, precisa de nós termos todos os cuidados. Este corpo aqui não é mais para qualquer coisa não. Aos Romanos capítulo 12, aos Romanos capítulo 12, você já conhece, mas dê uma voltinha lá. É muito bom pensar no que a palavra de Deus tem. Aos Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isto aqui é consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso dos seus dons. Os dons aqui é o nosso corpo, é tudo que nós temos para ofertar para Deus, tudo que nós temos para dar a Deus, tem que ser consagrado, separado para Deus, consagrado e santificado. Existe uma diferença. Tem gente que tem a coragem de pegar e dizer assim para o pastor: pastor, joga óleo aqui, consagra meu carro. Isso não é bom não. Sabe por quê? Porque quando você se consagra, você entrega. Se você mandar o pastor jogar óleo e consagrar o seu carro, entrega o seu carro para o pastor, porque não é mais seu. Tudo que é consagrado é entregado, separado exclusivamente para Deus. Mas nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. A ordem é santificai-vos, porque lá em aos Efésios capítulo 1, aos Efésios capítulo 1 e o verso 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Olha que escolha linda, olha o que Deus fez por nós para nos pôr no trilho santo, no caminho santo. E na verdade o caminho é apertado, a porta é estreita, mas Ele te escolheu, Ele me escolheu para isso. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 3 e 4 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, para que nós nos abstenhamos da prostituição, que cada um de nós saibamos possuir o nosso vaso em santificação e honra. Jesus nos chamou, igreja, a mim, a ti, a todos nós, para vivermos uma vida de santificação. A ordem é santificai-vos, santifiquemo-nos. A vinda de Cristo Jesus pode acontecer a qualquer momento. E finalizando, 2 versículos no livro de Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, o verso 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. E o verso 26 diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu vos separei dos povos para seres meu. Igreja, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tanto é que eu penso que Jesus está ansioso para chegar a hora logo de ouvir aquela voz de: vai buscar a igreja, vai buscar, e ele vai vir, e aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue de Cristo Jesus, subiremos ao encontro do Senhor. Lembra do que diz o coro do hino que eu disse?
Como é que é mesmo? Como é que é o hino? 514, é isso mesmo, o coro do hino. Fugiu da mente agora. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem lâmpadas prontas, tem vestes também, para ires com Cristo ao além. Amém? Que Deus abençoe. Sejamos santos, vamos melhorando cada vez mais, porque daqui a pouco ouviremos aquele brado: vinde bendito do meu Pai. Aleluia! Possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Amém, amém e amém.